Olá! As polícias militar e civil trabalham para identificar e prender dois homens que praticaram um assalto em plena luz do dia, armados com uma pistola, em um mercadinho no segundo distrito do município. A ação foi registrada pela câmera de segurança do estabelecimento comercial e mostra a dupla chegando nesse mercadinho que fica em Pessegueiros, às margens da BR-116, usando uma pistola, seria uma pistola, ninguém vai pagar para ver, se é de verdade ou não, e anunciando o roubo. Aparentemente, ele dá aquela orientação, não reaja, vou levar só o dinheiro, leva todo o valor aí que estava em espécie no caixa e sai, essa dupla. Pelas vestimentas, você vê aí de chinelo, os dois estão de chinelo, um deles está de bermuda, nem esconde o rosto. São moradores da região. E eles estavam em uma motocicleta, os dois de capacete. E do jeito que está aí, eles não pegaram a moto e vieram lá da Baixada Fluminense, foram parar lá em Pessegueiros para praticar assalto. É gente da região. Chama atenção na plena luz do dia, 15h44 do último sábado, ali em Pessegueiros. Nós entramos em contato com a 110ª DP, o crime ainda não foi comunicado, não apareceu ninguém do mercado lá na delegacia para fazer o registro e, portanto, não sabemos quanto foi levado. Mas, como fala aqui de praxe, a gente não mostra os rostos, tem todo um procedimento, tem que vir através da polícia, mas as forças de segurança já receberam essa imagem aí com a devida identificação. E P2, que é o setor de inteligência da polícia, e o setor de investigação da 110ª DP trabalham aí para chegar a essa dupla. Acho que em breve teremos a notícia aí da prisão desses dois. Você vê rosto livre aparecendo ali. Aqui no centro da cidade, um homem foi preso, justamente aí por atacar um mercado, mas nesse caso foi um furto. Quem tem mais informações é a Maria Eduarda Maia. No último final de semana, um homem foi preso após furtar 4 garrafas de bebidas destiladas de alto valor de uma rede atacadista de Teresópolis. Elas estavam avaliadas em aproximadamente R$ 2.000. Segundo informado pela Polícia Civil, agentes da unidade que estavam nas proximidades do estabelecimento perceberam uma movimentação incomum e logo após, já do lado de fora do mercado, avistaram um indivíduo fugindo com uma mochila nas mãos. O homem foi interceptado e identificado com as bebidas furtadas, não estando sob posse de nenhum comprovante de pagamento. No momento da abordagem, o autor do crime tentou escapar e agredir a equipe policial, sendo necessário o uso de força moderada. Também foi informado que durante a ação, o suspeito desdenhou da justiça pública e, com descrédito nas sanções, afirmou diversas vezes que seria liberado na audiência de custódia. Sob coordenação e orientação do delegado Márcio do Bugrais e do delegado adjunto Douglas Almeida, o homem foi encaminhado para autuação na 110ª Delegacia de Polícia, sendo reincidente pelo mesmo tipo de delito e já conhecido pelos comerciantes por praticar uma série de furtos a outros estabelecimentos da cidade. Sempre quando furtos são cometidos em mercados, o tema é amplamente debatido pela população, perguntando e se questionando se possíveis delitos podem ter sido cometidos em função e em prol de algum sustento de família, por exemplo. Entretanto, o que se observa e se destaca são crimes que têm como alvo produtos supérfluos, como peças de picanha, chocolates, bebidas alcoólicas, como foi desse caso, e até mesmo embalagens de azeite, colocando em xeque todos esses questionamentos que são levantados pela população. De acordo com o artigo 155 do Código Penal, a pena prevista para furto é de reclusão de 1 a 4 anos, além de multa. Se o réu for primário, ou seja, sem antecedentes criminais, e a coisa furtada for de pequeno valor, o juiz pode substituir a reclusão por detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar apenas a multa. A reincidência em furto, ou seja, cometer um novo furto após ter sido condenado por crime anterior, aumenta a pena, podendo variar o aumento entre 1/6 e 1/3 da pena base. Também no fim de semana, um homem foi detido após cometer o crime de importunação sexual no terminal rodoviário. Uma mulher estava esperando o ônibus quando foi agarrada por esse homem e ao tentar se defender, a negativa da mulher aceitar esse ataque, o homem ainda partiu para agressão física. Uma viatura da Polícia Militar passava perto dali e conseguiu chegar rapidamente ao acusado, que ao ser parado pela PM,
começou a passar mal, né? O Princeso, quando viu que seria levado para a delegacia, começou a passar mal e precisou ser atendido na UPA antes de autuação pelo crime de importunação sexual, que pode render pelo menos 5 anos de cadeia. No fim de semana foram muitas ocorrências policiais, muitos casos, a gente traz sempre aqui um resumo. Felizmente, boa parte aí dos crimes, né, desses aí, principalmente de casos mais preocupantes, são resolvidos aqui na cidade. E por conta disso, a nossa delegacia, a 110ª DP, no último levantamento feito aí pelo governo estadual, foi indicada como a delegacia mais produtiva da região. A 110ª Delegacia de Polícia está entre as mais eficientes no estado do Rio de Janeiro. No último levantamento realizado pela Polícia Civil, a 110ª, que está entre as delegacias de grande porte que atendem mais de 500 ocorrências por mês, foi apontada como a que tem a maior produtividade entre estas delegacias. Nós viemos até aqui para conversar com o titular da 110ª, Dr. Márcio Dubograz, para falar desse trabalho que vem surtindo efeito aqui em Teresópolis e nas cidades que são atendidas pelos policiais civis da 110ª DP. Recentemente foi divulgada a produtividade operacional das delegacias do Estado e entre as delegacias de grande porte, a delegacia de Teresópolis ela ficou em primeiro lugar. A gente conseguiu atingir um número bem grande de prisões no mês de março. Isso em decorrência também da atuação integrada com a Polícia Militar e com os agentes do Ministério Público. Então, realmente foi o número mais alto de prisões realizadas nos últimos anos. E esse resultado realmente ocorre em razão das investigações que são feitas, e as informações que são obtidas, trocas de informações são feitas com as outras instituições e a deflagração de operações que a gente faz. Isso aí é o resultado realmente de muito trabalho que a gente faz, e isso é muito bom para justamente manter a tranquilidade da região. As pessoas têm que entender que quando a gente tira de circulação um determinado elemento, a gente está evitando que outros crimes possam acontecer. Essa pessoa que ela comete um roubo, por exemplo, se ela não for presa, ela vai praticar outros roubos também. Então a gente tenta ao máximo possível prender o maior número de pessoas, tirar essa pessoa de circulação para evitar que justamente ele possa praticar outros crimes no futuro. Infelizmente, o tráfico de drogas é das grandes mazelas da sociedade aqui no Brasil, também em Teresópolis, né? Constantemente a gente noticia no diário a apreensão de drogas e de traficantes aqui no nosso município. Isso mostra a ação desse comércio de drogas muito intenso e é um dos grandes trabalhos da polícia combater esse tráfico de drogas, né? Infelizmente, a gente tem um número muito grande de usuários em Teresópolis e gera um problema muito grande assim, para a sociedade, porque a partir do momento que essas pessoas compram drogas, os traficantes se fortalecem, eles compram armas, e isso aí permite que eles possam exercer disputas territoriais entre eles. Os homicídios que acontecem aqui acontecem de fato relacionados ao tráfico de drogas. No primeiro trimestre desse ano nós tivemos 10 homicídios. 10 homicídios de pessoas ligadas ao tráfico de drogas. Então a compra de drogas, ela gera outros efeitos colaterais. Porque o traficante ele sabe que tem uma vida curta no crime, ele vai praticar outros crimes. Ele vai roubar carga, vai roubar carro, ele vai roubar um celular. E vai acontecer, o que aconteceu recentemente aqui, eles tentaram imprimir aqui uma venda clandestina de internet e depois parte para a venda monopolizada de gás. Então eles vão tentando cada vez mais cometer outros crimes. Isso gera efeitos, gera guerra entre as facções, gera morte. Essas ações aí entre facções rivais pode culminar com a morte de pessoas inocentes. Um traficante, quando vai matar um membro de outra facção, ele pode, naquele momento que está praticando aquela execução, atingir uma pessoa inocente. Então, realmente, a gente tem que trabalhar muito no combate ao tráfico de drogas, porque, além da venda de drogas, outros efeitos colaterais também ocorrem em razão disso. Exatamente, né? Como diz o delegado, frequentemente, para cima deles. Outra situação que tem ocorrido com frequência
É a fiscalização de trânsito, tendo como foco principalmente as motocicletas, né? Falamos aqui com frequência, é o tipo de veículo mais utilizado tanto para infrações quanto para a prática de crimes. Você viu aí a primeira notícia, um assalto lá em Pessegueiros, e os dois lá em uma motocicleta, que foge rapidamente, tira a placa, e no interior o pessoal às vezes não fiscaliza, e acontece isso. No fim de semana, a Guarda Civil Municipal, com apoio da PM, fez operações aí em 8 bairros aqui da cidade. 30 multas foram aplicadas e mais 8 motocicletas foram apreendidas. E adivinha, lá no interior do município, lá em Cruzeiro, no 2º distrito, 2 motoqueiros aí, né, a gente pode chamar até de baderneiro, né, moto sem placa e com escapamento aberto. Eles, tentando escapar aí da apreensão da moto, jogaram as motos, enfiaram em um matagal, mas elas foram encontradas pela Guarda Municipal. Aí a moto escondida no mato, com cano. Devido à blitz aqui, ó, se levantado, moto atrasada, tá, esconderam aqui, ó, escondeu aqui, ó, guarnições aí, Monerá, Loures, tá, cano também, ó, cano alterado, ó, aqui, ó, bairro Cruzeiro, eu espero que o reboque para aqui, Loures, espero que o reboque para aqui. Tá aí, ó. O objetivo da operação, né? É esses canos aqui, ó. Além de situação documental irregular, né? Fazer essa bandalha no trânsito, esse negócio do cano aberto, isso é um absurdo. É absurdo. A gente deixou aqui uma parte do vídeo com áudio. Olha só, imagine você em casa tendo que ouvir isso. É daí para pior, E tem aqui previsões aí de punição para quem insiste nessa prática. Aí tá aí a chamada. Punição para quem utiliza escapamento aberto, segundo o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro, essa chamada descarga livre ou o silenciador defeituoso, né? Às vezes propositalmente. É uma infração grave, multa de R$ 195, 5 pontos na CNH, né? Mas boa parte dessa galera nem se preocupa em ter carteira de habilitação e a moto pode ser retida até que o escapamento seja regularizado. Ou seja, a pessoa coloca esse cano horroroso aí para incomodar todo mundo na moto, mas está com documento em dia, tem CNH, se ele levar lá, pede para alguém comprar um cano original, com silencioso, e colocar na hora, a moto nem é levada para depósito. Mas aqueles dois ali de Cruzeiro, você viu, tentaram esconder a moto no mato e fugiram. As duas lá no depósito. Aí muita gente pergunta, não pode ter escapamento esportivo? Pode, desde que ele esteja dentro do limite de volume permitido, que é de 80 decibéis. Bota um caninho diferente, um barulho diferente, mas tem que estar ali no permitido. Tá aí a infração, né? Infelizmente, a gente olha às vezes no trânsito o caos que é provocado por essas motocicletas aí sendo conduzidas de qualquer jeito. Neste domingo, os bombeiros em Petrópolis fizeram um resgate aí que teve repercussão em todo o estado do Rio e vai ter nacional. Olha só, uma laje de uma casa abandonada desabou no bairro do Quitandinho. Havia crianças brincando aí nessa casa, uma casa abandonada na beira da rua, quando a casa desabou, a laje desabou, as crianças ficaram soterradas aí nessa casa. Aí os bombeiros do quartel de Petrópolis, 15º, fizeram um trabalho rápido, eficiente e conseguiram aí remover essas crianças aí sem maior gravidade, em situação sem maior gravidade. Também no fim de semana ocorreu uma situação lá no Rio de Janeiro, mas que bombeiros de todo o estado foram acionados para ajudar, inclusive aqui de Teresópolis. Bombeiros aqui do 16º participaram desse combate a um incêndio em um estaleiro localizado em Niterói. Foram 90 militares de vários quartéis de Niterói, São Gonçalo, Guadalupe, São Cristóvão e Teresópolis fazendo o controle desse grande incêndio aí, onde também não tivemos ninguém ferido. No domingo ocorreu mais uma ação do projeto Domingo no Parque, né, que é aquele projeto
do atual governo, que tem sido muito elogiado, né? Fechar o Parque Regadas, fechar ali boa parte dos regadas para quem sabe andar de bicicleta, de patins, e também os brinquedos disponibilizados na Praça Olímpica. E na edição agora de domingo teve até roda de capoeira, né? Que é um esporte que alguns teresopolitanos desconhecem, talvez até a maioria, mas tem muito a ver com Teresópolis. Temos aí dezenas de capoeiristas da cidade que dão aula na Europa. Estamos para fazer essa reportagem aí. Também no domingo foi realizada uma ação do Maio Laranja, né? Foi em conjunto com esse projeto Domingo no Parque. Foi feito aí esse trabalho, essa ação dentro do Maio Laranja, com uma caminhada que teve como objetivo sensibilizar a sociedade sobre a importância da prevenção e do enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, além de reforçar a necessidade de denunciar qualquer indício de violência. Esse trabalho foi realizado pelo projeto Bem Me Quer, aqui de Teresópolis, em conjunto com a Secretaria Municipal de Assistência Social. Domingão, mas em outro lado da cidade, lá no bairro de Araras, teve mais uma edição da Feira do Rolo, né? Esse evento organizado por um grupo da cidade, depois passou a ter apoio da Secretaria Municipal de Cultura e é realizado aí no Anfiteatro da Casa, né? Mais uma edição lotou aí o entorno da Casa de Cultura Adolfo Bloch e mais uma oportunidade, né, em negociar aí produtos diferentes, né, principalmente produtos colecionáveis ou antigos, né? São muitos teresopolitanos que têm ali, ó, para vender, para trocar. É popular, como diz o nome, né? Feira do Rolo, vai lá que dá negócio. O time de futsal do Vasco da Gama, mais uma vez, jogou aqui no ginásio poliesportivo Pedro Raj Jaara, o nosso Pedrão. Dessa vez em uma partida pelo Campeonato Brasileiro, né? O Vasco venceu por 5-0, né? O time de São Paulo 5-0 e prestigiou esse jogo realizado no Pedrão, né? O prefeito Leonardo Vasconcelos, que é vascaíno, né? Ribeirópolis foi adversário do Vasco. O Vasco passou por cima, né? 5-0 no Ribeirópolis, lá no Pedrão. Lembrando que o Vasco tem jogado aí não só pelo Brasileiro, mas também jogou várias partidas aí pelo Campeonato Estadual de Futsal. Ainda falando de esportes, agora vamos para o futebol, né? Quem gosta de futebol deve ter visto, logicamente, que o Brasil, a nossa seleção brasileira, né, vai ter agora à frente um técnico estrangeiro, né, técnico do Real Madrid. E Teresópolis pode lucrar turisticamente com a chegada do Ancelotti. Para voltar a brilhar no futebol mundial, a Confederação Brasileira de Futebol investiu alto e contratou o técnico italiano Carlo Ancelotti. Ancelotti já disse que pretende utilizar bastante o centro de treinamento da seleção brasileira, a Granja Comari, aqui em Teresópolis. A seleção principal não vem treinar aqui desde 2023, quando o grupo ainda se preparava para as partidas contra a Colômbia e a Argentina pelo primeiro turno da eliminatória sul-americana para a Copa do Mundo de Futebol. A direção da CBF já informou que Ancelotti pretende o mais rápido possível conhecer o centro de treinamento da seleção brasileira pessoalmente. Se a Granja Comari for de fato prioridade na preparação da seleção brasileira, Teresópolis vai acabar recebendo um grande fluxo de turistas, entre jornalistas e profissionais de diversos setores, atraídos pela presença das estrelas do futebol brasileiro. A gente já é conhecido, inclusive internacionalmente, né, por sermos a casa da seleção brasileira. É motivo de muito orgulho para o município, né? E que acaba fomentando esse fluxo turístico interessante para a gente, né? É um turismo esportivo, né? A galera que gosta de futebol, ou o próprio curioso, né? Quer ver onde a seleção brasileira treina. Então a gente já tem um viés muito bacana com relação a isso, né? Mas com essa notícia aí maravilhosa, que a gente já agradece ao técnico, né? Afinal de contas, a Granja Comari
ela é muito bem estruturada, a CBF é muito bem estruturada para receber esses atletas, né? Não só a seleção brasileira, mas todos os times de base, enfim, a garotada que vem treinar aqui também, seleção feminina de futebol, e a cidade ganha muito com isso, né? O fluxo turístico aumenta, o fluxo de pessoas consumindo a cidade, na verdade, né? A hotelaria, as pousadas ficam cheias, os restaurantes ficam cheios, os serviços que a cidade pode oferecer para esse público que vem, não só dos atletas, mas também, principalmente, os jornalistas que vêm do mundo inteiro, né, para fazer as coberturas. Então, a cidade acaba ganhando muito, principalmente economicamente, com toda essa movimentação, né? A gente agradece muito ao novo técnico aí por prestigiar a casa da seleção brasileira. Nina, além disso, Teresópolis tem muitos atrativos turísticos, né? A gente tem belezas naturais maravilhosas, mas a sede da CBF, da Seleção Brasileira, também é um atrativo turístico, né? Sim, ela por si só já é um atrativo turístico, inclusive ela já é colocada nos roteiros das operadoras, os guias de turismo fazem um trabalho de excelência, né, levando esses visitantes, os turistas, para conhecer ali a CBF, ainda que no seu entorno, né, o lago com aquela beleza natural maravilhosa, né, e a CBF ali ao fundo, o pessoal gosta muito de tirar foto, posta no Instagram, acaba marcando Teresópolis, então isso também dá uma fomentada para a cidade e é realmente um atrativo turístico muito importante para a nossa cidade, muito visitado. Eu costumo dizer que é parada obrigatória para qualquer visitante que venha a Teresópolis, tem que passar na CBF para levar aí a sua foto de recordação da Casa da Seleção Brasileira. A secretária municipal de turismo garantiu que Teresópolis, que já é um dos grandes destinos turísticos do país, pode com isso ganhar grande projeção internacional. E a cidade já vem se preparando, na verdade, para receber turistas internacionais, porque a gente vai estar sendo mais falado ainda lá fora, né? E, consequentemente, esse público mais qualificado, ele vem para a cidade, né? Então, a cidade precisa estar preparada para receber esses turistas internacionais, a hotelaria está se preparando, a gastronomia está se preparando, e, aliás, aí a gente tem que bater palmas para a nossa gastronomia, porque a gente tem pratos de todos os lugares do mundo aqui, né? É uma gastronomia fantástica. Então, eu acho que daqui para frente é a gente se preparar cada vez mais para que a gente possa receber com qualidade esse turista diferente que certamente vai visitar mais a nossa cidade. Só fala que não é bom para o turismo quem não entende nada de turismo ou de futebol, né? Um técnico desse nível, que tem 16 milhões, quase 17 milhões de seguidores, né? Imagina ele postando uma foto ali com o Lago do Comari com o Dedo de Deus ao fundo. O mundo olhando para cá. Vamos fechando o boletim informativo com mais uma notícia policial. É um pouquinho mais afastado, mas chama atenção, né? Pela curiosidade. A Polícia Rodoviária Federal encontrou dentro de um caminhão-baú uma grande quantidade de maconha. Mas detalhe, olha só como foi feito. Fizeram um fundo falso no caminhão-baú, né? Boa parte era frigorífico, né? Aí fecharam ali como fosse, quem olhasse lá por dentro, fosse tudo frigorífico, mas a parte final do baú estava fechada, levando 3 toneladas de maconha. A PRF faz uma operação com os cães farejadores, os famosos K9, né? A gente fala aqui o da Guarda Civil Municipal, mas os da PRF também são muito atuantes aí. São 2 cadelinhas, né? A MEI e a Corona, que indicaram que havia algo ilícito no caminhão. A PRF acionou o Corpo de Bombeiros, que ajudou, né, a quantidade de maconha, 3 toneladas de maconha dentro desse veículo que foi parado na BR-116, trecho da Dutra, no sul fluminense. O motorista, na hora que viu que os cachorros estavam entregando, indicando que havia água, acabou, inclusive, se entregando, né? Ele disse que receberia, né? Olha só, nem recebeu antecipado, receberia uma grande quantidade em dinheiro e que buscou essa droga no Paraná e ela seria entregue aqui na Baixada Fluminense. E quando chega aqui na Baixada, na região metropolitana do Rio, a gente sabe que distribui para todo o estado.
inclusive para Teresópolis. Esse foi mais um boletim informativo direto da redação do Diário TV. Qualquer novidade antes de um próximo, você vê rapidamente na barrinha de notícias da casa, nas redes sociais Facebook e Instagram. Detalhadamente no site que é o netdiario.com.br. Quem está no YouTube, clique no sininho, se inscreva no canal e fique sempre bem informado. Até breve!